Olá pessoal do primeiro ano, aqui o professor Ademilson Pereira Ribeiro, para a gente continuar o nosso contato aqui. Nós vamos então continuar trabalhando no nosso plano de estudo doutorado, vocês aí no primeiro ano, provavelmente esse seja o último volume que a gente trabalha aqui, então espero que vocês tenham bastante. Como sempre, eu quero deixar bem claro o sumário, né, para a gente ter uma boa noção. Então nós vamos trabalhar aqui a parte de língua portuguesa. Na primeira semana nós vamos trabalhar o contexto de produção, circulação e recepção de textos. Na segunda semana nós vamos trabalhar o domínio discursivo, o objetivo da interação textual e a função sociocomunicativa do gênero. Na semana 3 nós vamos trabalhar a variação linguística no português brasileiro. E na semana 4 nós vamos trabalhar a organização temática, que é bem interessante também. Então vamos trabalhar um pouquinho aqui pensando na semana 1. Qual que é o nosso eixo temático? É a compreensão e produção de texto. Qual que é o nosso tópico? É o contexto de produção, circulação e recepção de texto. E habilidade, pessoal? É considerar os contextos de produção, circulação e recepção de texto na compreensão e na produção textual, produtiva e autonomamente. Quais seriam os conteúdos relacionados aqui? Primeiro, valorizar a leitura literária como forma de compreensão do mundo e até de si mesmo. Segundo, caracterizar a partir da leitura de textos literários as formas de representação do imaginário brasileiro. E aqui a interdisciplinariedade, que nós já trabalhamos, linguagem e suas tecnologias e as ciências humanas. Bom, vamos começando devagar as atividades? Então, aqui traz uma noção básica, né? Olá, estudante, tudo bem com você? Estamos iniciando mais um ciclo de estudos, que é o volume 7 do plano de estudo tutorado, e vem com um tema muito interessante, nossa vida escolar. Então veja que o tema do plano de estudo tutorado agora é sobre a nossa vida escolar. Passamos boa parte de nossas vidas dentro da escola, e nela aprendemos muito conteúdos, então aprendizagem de conteúdos, além das matérias ministradas pelos professores e professoras. Nosso ciclo de amizade, aqui então nós não falamos na aprendizagem de conteúdo, mas aqui é a aprendizagem do ser, né? De como ser, agir socialmente. Muitas vezes é construída por colegas do colégio, e lá também aprendemos regras de convivência, então também está dentro da aprender a ser. A noção de direitos e deveres, o respeito ao espaço do outro, enfim, diversas questões importantes que iremos levar e precisar durante toda a nossa vida. Então, na atividade 1, gente, uma atividade criativa, quero que vocês prestem bem atenção. Redija um parágrafo. Já expliquei para vocês que um parágrafo tem entre 5 e 7 linhas. Um bom parágrafo tem 3 frases, início, meio e fim, em que você relate o que já aprendeu na escola. Aqui você pode falar dos conteúdos e aqui você pode falar das experiências, das vivências também. Então, além dos conteúdos que são ensinados na sala de aula pelos professores. Então é importante que nesse parágrafo você fale da sua experiência, das vivências da escola enquanto um espaço de liberdade, de construção do ser, de construção do eu. Vamos junto aí, pessoal. Na atividade 1, você precisou relatar, olha o verbo, relatar, um acontecimento de sua vida escolar. Existe um gênero textual que tem por função justamente isso, relatar o acontecimento de nossas vidas. O nome desse gênero textual é o relato. Que relato? É o relato pessoal. O relato está presente no nosso dia a dia, já que sempre estamos contando algo para nossos colegas e familiares. Este gênero textual, que pode ser oral ou pode ser escrito, é vinculado por diversos suportes. O que são suportes? É onde esse relato ele é escrito, desenvolvido, publicado. Então nós temos revistas, jornais, telefone e hoje as redes sociais, gente, que é o principal espaço, o principal suporte. Observe no quadro abaixo
questões estruturais desse gênero. Então, qual é o gênero que nós estamos estudando? Relato pessoal. Agora, estruturalmente, vamos ver? A gente pode falar nos elementos linguísticos e pode falar na estrutura. Quanto aos elementos linguísticos, primeiro, os verbos são empregados predominantemente na primeira pessoa. Então, o eu prevalece. Na estrutura, nós vamos ter o quê? O uso dos 5 elementos da narrativa. Quais são os 5 elementos da narrativa? O enredo, o narrador, os personagens, o tempo e o espaço. Além do mais, os verbos eles estão predominantemente no passado, né? Então, vamos fazer remissão, contar o que ocorreu. Estruturalmente, o narrador-personagem deve ser utilizado. Uso de advérbios para marcar a sequência das ações. Estruturalmente, o título pode ser usado para identificar quando ocorreu. Quanto aos aspectos linguísticos, a gente ainda tem o uso de adjetivações e descrições, desde que não sejam predominantes no texto. E aqui a gente vai ter introdução, que é o contexto, personagem, tempo, espaço, fato, problema. Vamos ter o desenvolvimento, que é a construção da trama, e também aqui clímax, a trama ou enredo. Depois nós vamos ter a conclusão. A conclusão traz o quê? É o desfecho, o desenlace, o fim. E traz também uma reflexão, porque esse tipo de texto, né, faz a gente pensar na nossa vida cotidiana. Vamos ver aqui então, gente, para exemplificar, vamos analisar um trecho do livro Ler, Escrever e Fazer Conta de Cabeça, do escritor Bartolomeu Campos Queiroz. Então veja comigo. No primeiro dia da escola, o que eu tenho aqui nesse primeiro dia da escola? Eu tenho uma marca temporal. Olha como é que eu estou construindo com vocês aqui a legenda. A gente recebia de Dona Orosina, diretora da escola. O que eu tenho aqui nessa diretora da escola? É uma descrição. Estou descrevendo. Um retalho de brim azul. O que eu estou fazendo aqui com azul marinho? Eu estou fazendo aqui uma adjetivação. E outro de fustão branco, é uma adjetivação. Minha, aí eu vou ter aqui o quê? O uso da primeira pessoa. Mãe mergulhava os panos no tanque durante 2 dias, marcador temporal, para encolher. Dona Uca, minha madrinha de batismo e costureira de prestígio, é uma descrição, uma explicação. Fazia meu uniforme, primeira pessoa, em sua máquina Singer, de pé, única da cidade. Costurava com o mesmo carinho com que assava biscoitos. E aí eu estou fazendo aqui de novo, mais uma descrição, biscoitos de araruta enfeitados com risquinhos feitos com os dentes do garfo. Eu, primeira pessoa, ficava impressionado. Como havia dentes no mundo, de leite, de alho, de serrote, de pente, de garfo da boca. Então tá aí, retirado do livro do Bartolomeu Campos Queiroz. Então, para entender a análise, o que nós fizemos? Nós construímos uma legenda, só que no caderno eu quero que vocês trabalhem com cores diferentes aqui, para a legenda ficar bem interessante, certo, pessoal? Agora vem. Leia. Lembra que eu estou sempre falando para vocês, os procedimentos de leitura escrita são fundamentais. Então, ó, leia mais um trecho do livro. Que livro? Ler, Escrever e Fazer Conta de Cabeça. De quem? Quem é o autor? Bartolomeu Campos Queiroz. Faça uma análise assim como fizemos anteriormente. Utilize a mesma legenda. Então, você vai colorir e usar a mesma legenda. Então, ó, por definição, minha é o que? Primeira pessoa. Por definição minha, primeira pessoa, repetindo, perseguindo respostas, eu, primeira pessoa, desconfiava ser a escola lugar de muito respeito. Era preciso ter as unhas limpas e aparadas. O que eu tenho aqui? Adjetivação, cabelo penteado, adjetivação, caderno caprichado, adjetivação, dentro do embornal, uniforme lavado, adjetivação. Aqui, pessoal, o que eu tenho? Ó, presta atenção, está entre duplo travessão. Então, aqui eu vou ter aquela parte da descrição que vocês viram lá comigo. Então, olha a legenda. E passado com ferro, ferro de brasa.
goma de polvilho ralada na gola, para não arranhar o pescoço. A professora, quando os alunos ainda na fila, novamente aqui eu vou ter uma descrição entre vírgulas aqui, ó, fazendo a explicação da sala, e lia a gente como se fosse um livro. E mãe nenhuma gostaria de ser chamada de desmanzelada pela mulher mais respeitada do lugar. Então veja que vocês vão fazer colorindo aqui, né? Se vocês estiverem com o pet impresso ou treinando aí com o celular, com o notebook. Retire do texto as palavras que você não conhece. O que nós vamos treinar aqui? O vocabulário. E, com a ajuda de um dicionário, coloque os significados levando em consideração o contexto em que se encontram. Então, cuidado para não construir aqui um vocabulário sem respeitar o contexto. Tem que respeitar o contexto. Então é isso, galera. Na próxima semana, vamos fazer um mergulho na obra desse grande escritor, Bartolomeu de Campos Queiroz. Até lá. Mas antes, fica a dica, pessoal. Gênero textual, relato pessoal e suas características. Está onde? Está aqui o site, endereço eletrônico para vocês consultarem. Bartolomeu de Campos Queiroz. Está aqui o livro, para quem quiser pegar o livro aí na biblioteca, se puder, se tiver condição, tudo com muita segurança para ler. A correção das nossas atividades, gente, no caderno, com capricho, desenvolvam bem as atividades aí. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Estudem bastante. Fiquem com Deus.